A gente tem mais ou menos um lado na política, um governo, vamos deixar bem claro, né? Que ele seria meio que meio que um Robin Hood invertido, tá roubando do pobre, né? Porque é a impressão que a gente tem, né? Para dar pro rico. Mas é exatamente isso. Inclusive, todas as estatísticas mostram. Os mais pobres pagam a maior parte dos impostos. E aí eles sustentam. Aí usa o seguinte: de um lado, ele demanda um dinheiro que vai pro cara que recebe Bolsa Família, por exemplo. E aí o PT, viu, estou fazendo justiça social. Mas do outro vai pro juiz amigo do PT, que recebe mais de 200 mil reais por mês de super salário. Vai para uma classe política e uma classe jurídica, vamos botar aí, o próprio STF está incluso no meio, que fazem acordos dos mais estranhos, que tem negócios dos mais esquisitos. Basta ver agora o envolvimento do STF no caso do Banco Master. Então, é sim um modelo de política, como você descreveu, que é o do Robin Hood. Só que o Robin Hood é o contrário. Tira do pobre para dar pro rico. Ou melhor, tira de quem trabalha para dar para quem não trabalha. Se o pobre tivesse visto o videozinho do... Foi o casamento lá do... Vorcaro? Era foi noivado, casamento? não foi nem um casamento. Hã? Foi noivado, não foi nem um casamento. Quantos milhões ele gastou? Foi 300 Milhões? milhões. 300 milhões. Você tem noção? 300 milhões de reais para fazer uma festa de noivado. Quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível. O pessoal, mas assim, o Coldplay, uma banda famosa, quando toca no Brasil, eles fecham um estádio. Ele contratou o Coldplay para tocar na festa de noivado. Ele contratou outras bandas famosas, Strokes foi chamado para tocar. O bandas dinheiro, que né? Com todo mundo. Também, né? Todo mundo. A namorada, ela gostou muito, porque, né? Imagina você receber uma homenagem Se dessa. fosse ela, ia ter vergonha, né? Ah, mas ela não tem vergonha. Essa aí namorou o Aécio Neves, pô. Mulher que namorou o Aécio Neves, chama Marta Graef. Essa mulher, você não vai esperar muito dela, né? Ela tá rodando. Se o homem tem grana e é famoso, ela tá junto. Você colocou o pé dentro do Palácio do Planalto como o chefe do Executivo brasileiro. O que você vai fazer? Primeiro dia 5 de janeiro de 2027, quando eu tomo posse, colocar o Brasil em estado de defesa. O que é o estado de defesa? É um estado especial em que o presidente e as Forças Armadas e as polícias podem iniciar sua guerra contra o crime, têm acesso, por exemplo, às casas sem mandato. Então o que a gente vai fazer? Todas as áreas hoje que são controladas pelo Comando Vermelho e pelo PCC, a gente vai invadir e vai, basicamente, se um criminoso se esconder na casa de uma pessoa, nós vamos pegar ele lá e nós vamos prender imediatamente todas as lideranças. Mas a gente tem bala na agulha para fazer isso? Tranquilamente. O problema não é a bala na agulha do policial. O problema é a bala na agulha institucional. Ou seja, o judiciário brasileiro, ele hoje, se a polícia faz o trabalho, ele pune. Ele manda o bandido de volta. Por isso que isso tem que vir acompanhado de alteração às leis penais, aumentando as penas, e nas leis de execução penal, que é a famosa saidinha, a progressão penal, que faz com que o cara que seja condenado por 20 anos cumpra 1,5, 2 anos e saia. Então nós temos que alterar isso. O bandido que é condenado tem que ficar na cadeia. Como é em lugares civilizados. Nos Estados Unidos é assim. Nós temos que fazer isso no Brasil também. E isso seria a primeira coisa que eu vou fazer no começo do mandato. Iniciar essa guerra contra o crime. A gente precisa terminar a impressão que a gente tem, né? Que isso acaba com qualquer gestão, né? Essa política de moeda de troca, né? Sim. Que é a coisa mais forte que nós temos no país, não é? Sim. Por isso que as coisas não acontecem. Ninguém levanta a bandeira para diminuir a maioridade penal, para impedir benefícios para preso, enfim, aquela coisa toda, e benefícios para ministros. Isso. Não é? Não. Mas ninguém faz isso. Não, então, assim, nós fazemos, tá? Eu coloco aqui. Para você escapar disso, você não pode ter rabo preso e você tem que ser inteligente. Se você é íntegro e não tem rabo preso, você consegue fazer isso normalmente. Agora... Mas a gente faz sem força, né? Desculpa, eu tô fazendo com toda a força que eu tenho. Eu tô dedicando minha vida, a vida dos meus amigos a isso. É uma luta de anos, a gente é ameaçado... Sem uma força de grupo, então, para expressar melhor, né? Sim, porque você não vence nada sozinho. Você só vence em grupo. O trabalho... Por que a direita dá a impressão ela é mais fraca do que a esquerda? Porque a direita ela não estuda e não trabalha direito. A grande verdade é o seguinte: a gente gosta de falar que o esquerdista é vagabundo. E em grande medida, em cultura de trabalho, ele é. Mas para trabalhar politicamente, o esquerdista estuda mais e trabalha mais. Eu enfrento o PT desde que eu entrei na faculdade com 18 anos. Eu entrei na USP, o maior antro, com os maiores cabeças da esquerda brasileira. Eles estudam e trabalham muito mais do que o pessoal da direita para chegar ao poder. Eles fazem muito mais do que isso. Enquanto o direitista, às vezes, está preocupado em gravar vídeo, em fazer um vídeo engraçado, o esquerdista está vendo como se infiltra no STF, como se infiltra na universidade, como se infiltra na imprensa. O esquerdista não dorme, que é o que eu sempre falo. Nós temos que ter a ousadia e o trabalho dos canários. O esquerdista não quer saber. Ele está trabalhando tudo para o esquerdista é política. E para o direitista, às vezes, é a fama. O direitista hoje quer ser famoso. Você vai ver que todo mundo hoje na direita quer ser um influencer, que grava um vídeo engraçado. Isso tem um preço. Quando você só quer ser engraçado, você não está focando, por exemplo, em entregar, colocar uma indicação no ministro do STF, colocar um ministro do STJ, colocar um delegado de polícia, colocar gente na Polícia Federal, o que vai acontecer? Alguém de esquerda vai colocar no teu lugar.
Então a direita ela é muito infantil. E o que a gente está tentando fazer é, por isso a gente montou um partido. Veja, o Bolsonaro tentou montar um partido e não conseguiu. O Bolsonaro é desorganizado. Nós somos menores do que o Bolsonaro e nós conseguimos montar um partido. Por quê? Nós somos de direita, mas nós estudamos muito e somos muito organizados. Um grupo pequeno e organizado sempre vence uma maioria desorganizada. É a história dos 300 de Esparta. Eles derrotaram um exército muito maior. Israel hoje enfrenta exércitos muito maiores no Oriente Médio porque ele é mais organizado e mais inteligente. É o que eu prego. Vamos trabalhar mais e vamos ser mais organizados porque a gente ganha da esquerda. Quem é que manda no país hoje? É o Supremo? Hoje é uma mistura de Supremo, alguns bancos. O Master já fez parte dessa turma. Era o dono deles até 2 meses atrás. Ou faz ainda, porque boa parte do dinheiro... Quer dizer, os caras mostram um pouquinho do dinheiro, né? Mas o que aparece não é o todo. Não é o todo, né? Você acha que o Vorcaro não é o todo, você disse? Não, essa grana que se fala. Não tem mais dinheiro. O escândalo do Banco Master é um escândalo de no mínimo 200 bilhões de reais. Você acha? Não, é o estimado... Assim, só 200 bilhões de... Bi. A gente está falando aqui de pelo menos 150 bi do que já rodou no mercado. Agora, você teve outras coisas, teve privatizações que rolaram. Aqui no Paraná, a gente teve privatização sendo tocada pela turma do Banco Master. Privatização da EMAI em São Paulo, com emissão de debêntures. O escândalo é muito grande. O escândalo tem ramificações no Brasil inteiro. Você tem um produto que chama Crédito Sexta, que foi vendido para prefeituras, teve previdências inteiras de inúmeros estados. Os aposentados do Rio de Janeiro caíram no escândalo do Banco Master. Você acha que o nosso Supremo Tribunal Federal ele age de acordo com o peso da caneta? Eu não sei se isso pode ser problemático. Caneta é para preencher cheque, tá? Ok. Bom, estou bem tranquilo então falar. Metade do Supremo Tribunal Federal tem que ser preso. O Supremo Tribunal Federal brasileiro está permanentemente cometendo crimes. Por que esse Brasil... A gente não entende, né? Você se mata para você estudar, para você participar, para você entrar numa faculdade, para você fazer o vestibular, enfim, aquela coisa toda. E entram só os melhores. Sim. Beleza? Quer dizer, entravam, né? Agora não é mais, tem cota, você tem que mexer agora. Não é igual antigamente. Cota para... Eu sempre falo aqui, eu adoro as pessoas negras. E eu sou um cara loiro, tá? Não tem problema nenhum com as pessoas negras. Mas a cota racista não tem... Eu não vejo como... não tem que ter cota para nada. A função do ensino é colocar os melhores. Eu não consigo ver uma justificativa. A social, sim. Né? A racista, acho que não. Eu acho que não tem que ter cota para nada. Eu acho que não tem que ter cota para nada. Algumas das pessoas mais brilhantes que eu conheço que trabalham comigo são negros e são pagos. O que a gente tem que levar é a oportunidade para as pessoas. Quantos mil brasileiros ou dezenas de milhares de brasileiros são extremamente mais competentes do que se juntar todos os ministros do Supremo? Um número enorme. Mas hoje em dia o modelo de indicação nossa... Definitivamente aquela parte... só político. Notório saber jurídico que tem que ter. Notório saber político. É notório saber político e financeiro, monetário, festeiro agora também. E aí, né, é sobre negócios hoje. O Cristiano Zanin foi indicado para a STF, a função dele era ser advogado do Lula. Aí é o seguinte, você tem as suas intenções. Lógico que eu acho que você está coberto de razão, porque a gente precisa mudar. Mas as suas intenções, me parece que elas são meio parecidas com as intenções que o Bolsonaro teve. O Bolsonaro, quando entrou, falou assim, eu vou dar um jeito nesse negócio, entendeu? Eu vou virar a chave do esquema. Não deu certo. Mas é que o Bolsonaro, com todo respeito a ele, quem acompanha ele, o Bolsonaro não entendeu o jogo, nem estudou o jogo como eu estudei. Eu toquei o impeachment da Dilma. Quando eu fiz as manifestações, eu não fui só pra rua. Eu fui pra rua, depois eu fui lá pra dentro do Congresso, organizei os deputados e a gente passou o impeachment dentro do Congresso. Eu também entendi que se você não tiver ideias sérias para você defender e não estudar elas, eles vão te derrubar. Eu montei a primeira revista de direita, de cultura e política do Brasil. Ela é a segunda maior revista dessa área no Brasil, só perde para Piauí, tem uma tiragem grande. Montei uma rede social própria, sabendo que a gente pode ser censurado para produção de conteúdo próprio dentro do campo da direita. Ou seja, eu vi também os erros do Bolsonaro. O Bolsonaro tentou montar um partido e não conseguiu. Eu montei o meu. Hoje eu presido um partido político, o Bolsonaro tentou e falhou. Então eu acho que o Bolsonaro... Mas como é que um cara que errou tanto continua com tanta força? Porque as pessoas... Cara, amor de homem é uma coisa que não se explica, amor de né? homem ou amor de direita? Eu acho que a direita é apaixonada pelo Bolsonaro. Eu acho que, na verdade, o brasileiro antipetista botou muita esperança, botou muito coração no Bolsonaro. E imaginou que o Bolsonaro era um mito, queria fazer coisas. E o Bolsonaro falhou muitas vezes. Muitas vezes o Bolsonaro foi covarde. Assim, os fãs do Bolsonaro, me desculpem, mas aquele depoimento que ele deu pro Xandão, chamando pra ser vice dele, enquanto tinha pessoas presas, porque na prática confiar no Bolsonaro, aquilo é uma falta de respeito. Então eu não acho que o Bolsonaro é um líder sério. Eu acho que ele tava zoando, né? Mas não se zoa nessa hora, né? Porque tem gente presa enquanto ele tava zoando. E eu acho que ele foi muito... Ali ele não foi líder.